Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você está ouvindo esse episódio do Kaia Talks, mas seja muito bem-vindo a mais um bate-papo sobre o mercado da cannabis. E dessa vez a gente trouxe uma pessoa muito importante, a Beatriz Emídio, me perdoa, que não apenas é pesquisadora na Embrapa, mas ela é doutora em melhoramento genético e é a atual presidente da comissão permanente da Embrapa para a discussão do cultivo da cannabis aqui no nosso país. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre oportunidades e desafios para o futuro desse cultivar tão importante para o nosso país e que a gente sabe que está chegando já já. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Obrigada, agradeço o convite, a oportunidade, um prazer estar aqui, participar do Kaia Talks, eu que sou fã, do trabalho de vocês. Muito obrigada. E bom, aqui comigo eu tinha que trazer os especialistas em mercado, porque acho que dessa vez eu não era a melhor pessoa e nem a mais recomendada. Então, Thiago Cardoso, que é meu sócio fundador da Kaia e chefe da área de inteligência, seja bem-vindo. Obrigado, Mar, é um prazer estar aqui. Beatriz, acho que vai ser muito importante a sua participação para todo mundo que quer ouvir, um pouco do que o governo, do que as entidades públicas estão planejando aí para 2025. E o Lucas Bicalho, que está com a gente desde o começo do projeto da empresa, desde que a gente começou a pensar em Kaia Mind, e que é formado em Direito e atual pesquisador, chefe de mercado aqui da Kaia. Seja muito bem-vindo, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite, um prazer estar aqui. Muito obrigado por ter vindo, Beatriz. Acho que é um momento muito relevante da gente ouvir o que a Embrapa tem para dizer para todo mundo nesse momento aí de virada do mercado no país. Será um prazer. Boa! E bom, pessoal, eu vou começar abrindo aqui fazendo a pergunta que talvez todo mundo tenha, afinal de contas, por que estamos falando de cânhamo com a Embrapa? Como que hoje, por que a Embrapa tem esse interesse, E por que é uma área de interesse de pesquisa para vocês, o cânhamo? Então, a decisão da Embrapa de inserir a cannabis no seu portfólio de pesquisa, ela está alicerçada em dois pilares principais, um de saúde pública e um de soberania nacional, que de certo modo estão interligados. De saúde pública, esse reflexo dos dados que vocês muito bem têm trazido, que hoje temos uma situação no país com mais de 600 mil usuários correntes de cannabis medicinal, temos uma expectativa de aumento de demanda à medida que médicos prescritores cada vez mais estão crescendo, e prescrevendo mais, isso também aumenta a demanda. Temos uma expectativa aí de quase 7 milhões de pessoas portadoras de doenças que podem ser tratadas ou ao menos ter as suas condições médicas amenizadas com o uso da cannabis medicinal. Então, isso tudo temos uma situação de demanda aquecida e crescente nos próximos anos. Por outro lado, o Brasil, em decorrência disso, se tornou um grande importador de produtos de cannabis, seja o produto final acabado ou insumos para a produção desses medicamentos no país e mesmo as sementes para quem está fazendo o autocultivo ou o cultivo associativo. Então, isso é uma questão de soberania nacional. Então, a Embrapa, de posse desses dados, dessas informações e diante desse cenário, e considerando que não dá para dissociar a produção de medicamentos à base de cannabis da parte agrícola, porque tu vai chegar lá para ter flores, para ter canabinoides. Para isso, tu precisa ter a produção agrícola dessas plantas. E desenvolver ciência e tecnologia para a agricultura em benefício da sociedade é o nosso negócio. Parece um slogan isso, desse jeito que ela falou. Então, na verdade, isso faz com que se torne extremamente importante a Embrapa, que é uma empresa assim, que está presente nas 5 regiões do país. Nós somos 43 unidades de pesquisa atuando nessas 5 regiões, com diversidade de áreas, de temas. Então, nós acreditamos que podemos dar uma contribuição muito importante nessa área, nessa parte agronômica de desenvolvimento de tecnologias para essa cadeia produtiva. Perfeito. E até eu acho que é mais importante ainda quando a gente pensa na Embrapa fazendo todo esse trabalho completo, digamos assim, porque a gente fala, e até esse
papo até também muito surgiu da questão, né, de plantio de STJ para medicinal, etc. Mas você tem uma planta inteira, né, que você vai tirar parte dela para destinar para medicinal e o resto dela você vai fazer o quê? Você vai queimar? Você vai... Quais são, né? A gente sabe que tem mais de 25 mil usos essas outras partes. Então acho que também é bem legal porque vocês estão olhando para a planta inteira, né, para todas essas finalidades e não só especificamente pro, né, claro que para cannabis medicinal, que é o uso medicinal, que é absolutamente, acho que o carro-chefe, o protagonista, que tem que ser assim, mas também é importante, né, trazer esses outros usos que vocês também têm que tá em cima, né? Exatamente, existe uma série de possibilidades e a nossa ideia é justamente atuar nos diversos elos da cadeia, desde o desenvolvimento de materiais, a parte de coprodutos, que hoje todo esse material nas associações, por exemplo, é incinerado e é uma biomassa de uma riqueza biológica muito grande para ser desperdiçado, quando a gente sabe que tem diversas possibilidades de uso. Também a parte de manejo de fitossanitário, que pega a parte de manejo de pragas e doenças, também é uma área assim que a Embrapa tem uma expertise, sabemos trabalhar com essa parte de manejo integrado de pragas, sobretudo quando se considera cultivos medicinais em que não se pode ter um aporte de agroquímicos. Então é uma parte que entendemos assim importante a nossa contribuição. E me fala uma coisa, como que você entende, eu vou até aproveitar esse gancho que o Thiago fez, hoje a pesquisa de vocês, ela pode tanto, vamos dizer assim, elencar potenciais, ela pode alavancar, desculpa, não é elencar, alavancar alguns potenciais que hoje a gente não consegue ter por essa não ser uma indústria nacional, e aí até se você puder explicar um pouco hoje, como que essa parte de pesquisa de vocês, porque acho que talvez muita gente não entenda qual que é a interligação entre a Embrapa começar a pesquisar algo e isso eventualmente ser colocado em prática pelo mercado, pela sociedade, como que isso pode ajudar a nossa produção nacional, né? Nossa indústria nacional como um todo. Bom, existem diversas formas. Eu acho que o carro-chefe é o desenvolvimento de materiais genéticos. Acho que isso aí... desenvolver materiais e ou adaptar materiais para as condições brasileiras é uma área que a gente domina muito bem. Então, eu acho que podemos dar uma contribuição muito interessante nesse sentido, desenvolvendo materiais para as diferentes regiões climáticas, sobretudo porque a cannabis é uma espécie muito suscetível à questão de fotoperíodo. Inclusive, os Estados Unidos... conseguiu uma patente agora no final de 2024, desenvolvendo de métodos para fazer seleção para materiais insensíveis ao fotoperíodo, que são os materiais de dias neutros, ou seja, tu pode cultivar numa região tropical, numa região temperada, e tu não tem que te preocupar com o número de horas de luz, que é variável nessas regiões. Então a gente vê que é uma área que já estão se preocupando com isso, outros programas no mundo já estão se preocupando com isso. A parte de coprodutos é outra área que a gente acredita que pode dar uma contribuição muito interessante, sobretudo no desenvolvimento de bioinsumos, até para controle de pragas. Já existem alguns trabalhos também no mundo com isso, com sucesso. É uma área que a gente pretende também se dedicar e atuar com força. E depois eu citaria a parte de bancos de germoplasma, porque bancos de germoplasma, quando se fala em cannabis, tem toda uma peculiaridade em função de todo o histórico de proibição. Então, são muito poucos bancos genéticos públicos que existem no mundo. Agora as instituições estão começando a se preocupar com isso. E a gente sabe que banco de germoplasma, que é tu armazenar esses acessos, esses recursos genéticos, tem um custo de manutenção, e também não adianta simplesmente armazenar sem fazer a caracterização desses materiais, para saber o que tu tem nesse banco, quais são os potenciais dos ativos que eu tenho num banco. Então isso custa dinheiro fazer isso. Então os bancos privados de acessos de cannabis, eles funcionam mediante venda de acessos de materiais no mundo, inclusive algo assim bem peculiar, né, da cannabis, mas bancos públicos a gente começa a ver todo um movimento agora. Os Estados Unidos mesmo, o USDA, que é o equivalente à Embrapa americano, eles começaram um banco em 2021. Ah, que legal.
que está em Nova York, tem mais de 600 acessos, focado no cânhamo, né? Materiais com baixo teor de THC. E com materiais representativos de 35 países. Então começa esse movimento. Canadá também já tem banco, já tem alguns bancos também públicos na Europa. Então é uma área que a Embrapa tem uma unidade específica que mexe com isso, que é o Senargem, que fica em Brasília. Então é uma área que nós queremos também nos dedicar, e a gente acredita que tem potencial e para depois fazer trocas com outros países, né? Uma curiosidade, esse grupo de trabalho permanente, ele vai ter um local próprio, vai ser em Brasília, ele vai trabalhar em conjunto com outras localidades da Embrapa? Já tem alguma definição sobre isso? Não, na verdade, assim, esse grupo, às vezes o pessoal interpreta da seguinte maneira, que esse grupo é o grupo que vai fazer a pesquisa. Obviamente que todas as pessoas que fazem parte desse comitê hoje são pessoas que têm interesse nessas áreas de pesquisa. E no comitê nós temos representantes de várias áreas, da parte animal, da parte de recursos genéticos, da parte de nanotecnologia, eu na parte de melhoramento, mas as pesquisas elas se dão nas diferentes unidades, mediante a condução de projetos de pesquisa. Então, a gente desenhou um programa de pesquisa para ser conduzido pela Embrapa, que tem 4 pilares principais: um pilar de cultivares, um pilar de sistemas de produção, que pega essa parte de produção agronômica e manejo fitossanitário, uma parte de pós-colheita, que pega toda essa parte que tu desenvolve após a colheita, métodos de adaptação de extração, maquinário, melhoramento. toda essa parte aí, e depois uma outra parte mais de inteligência estratégica, que pega a parte de economia, de zoneamento agrícola, que é outra área que a Embrapa atua bastante, fazendo o ZARC, que é o zoneamento agrícola de risco climático de uma espécie, que é para ver quais as principais regiões onde tu tem menos risco de cultivar, né, uma determinada espécie. Então, esse programa de pesquisa está estruturado dessa forma. Então, depois a gente vai, através de projetos, cada unidade, conforme a sua missão e a sua área de atuação, vai desenvolver, né, os seus projetos. Por exemplo, a Embrapa Suínos e Aves já tem demandas de parceria para desenvolver na área animal. Que legal. Tecnologias para testes envolvendo, né, animais. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia vai se dedicar à caracterização de materiais e instituição de um banco de germoplasma. Nós, na Embrapa Clima Temperado, que é onde eu fico, vou me dedicar à parte de melhoramento de cultivares para fins medicinais. Já a Embrapa Algodão, que tem mais essa liga com fibras, vai se dedicar mais à parte de melhoramento de materiais para produção de fibras e sementes. Então, putz, muito legal. E ainda mais pensando, né, no quão relevante isso é no Brasil, que a gente sabe que é um país continental. Então a gente tem de um clima nordestino até um clima do sul, que vai mudar como que o cultivar é feito, né? E até os níveis de até THC e canabinoides que vão estar presentes ali, a depender da região do país. Então acho que é muito importante esse trabalho, né? E até todo mundo que está ouvindo a gente, para também entender um pouco sobre a cadeia, né, os passos que a gente precisa dar ao longo, os pré-passos que a gente precisa dar, né, para se construir um mercado longevo, duradouro, inclusivo e efetivamente democrático para todo mundo no país, respeitando essa soberania, né. Eu queria até trazer um pouco para um outro lado, né, pensando na questão do impacto econômico e social que essas decisões, né, e todo esse esforço vai ter no Brasil, né, enfim, para os próximos 10, 15 anos, né, até pensando em geração de emprego, né, pensando na inclusão até que eu queria que eventualmente você comentasse um pouco, pensando no exemplo do Uruguai, né, na inclusão, por exemplo, de agricultores familiares, né, pequenos agricultores nesse processo. Você citou ali no comecinho, né, essa questão da soberania e da importação, por exemplo, de cânhamo. A gente tem algumas pesquisas, né, e o que a gente observou é que nos últimos anos o Brasil importou quase 200 toneladas de enfim, em estopa, em semente, em vários tipos diferentes, né, mas quase 200 toneladas de cânhamo para o Brasil, isso vindo de principalmente países asiáticos. E a gente tem também um estudo que a gente
pesquisou em mais de 30 países ao redor do mundo qual era a área cultivável deles, enfim, qual que era a tecnologia do agro deles, né, qual que era o clima, como que era o solo e etc, para entender da área total desses países quanto que é destinado ao cultivo de cânhamo, né? E o que a gente chegou aí mais ou menos perto, né, foi que um país do tamanho do Brasil tem áreas cultivadas de cânhamo entre 15 e 30 mil hectares. Pensando nisso, né, fala um pouquinho pra gente o que você acha, né, quais setores que poderiam se beneficiar dessa pesquisa aqui no Brasil, e se tem algum setor que, por exemplo, já tem entrado em contato mais com vocês com uma demanda mais clara, entendeu? Então, como que isso poderia beneficiar o Brasil, e se tem efetivamente algum setor que já tem demonstrado interesse? Certo. Bom, vamos começar então pelo potencial na agricultura familiar. Eu vejo assim que é um potencial muito interessante. Acho que o potencial é maior com relação ao cultivo medicinal. Por que eu acho isso? Porque a cannabis, do ponto de vista medicinal, é uma cultura que tem um potencial de agregação de valor por área muito grande, ou seja, em pequenas áreas, 3, 4, 5 hectares, tu consegue fazer uma produção para atender milhares de pacientes. E é uma cultura que tem algumas peculiaridades, como não se pode o uso de agrotóxicos, então tu tem que ter um controle de fitossanitário, de doenças, de plantas daninhas, com um outro tipo de rigor, com muito mais controle, a parte de colheita, de poda. Então tu tem uma exigência de mão de obra que eu acredito que venha a ser uma cultura muito interessante para a agricultura familiar, para arranjos produtivos locais, né? Enfim. Com relação as indústrias e potenciais que podem se beneficiar, existem inúmeros, né? Então, quando tu pensa em cultivo, tu teria toda a rede aí de suprimentos, e aí tem a parte de fertilizantes, insumos do tipo semente, substratos, todos os equipamentos para fazer cultivo, kits de iluminação, pensando em cultivo indoor. A cannabis, além de se propagar via semente, também se propaga via clonal, então tu tem todo um conjunto de equipamentos, bandejas, substratos específicos para fazer essa propagação clonal. Então, inúmeros potenciais e diversidade de indústrias que podem se beneficiar Isso já movimenta muito, hein, gente? Porque para quem não sabe, tudo que ela tá falando hoje já tem lojas especializadas que vendem esses itens num país sem uma ampla regulamentação. Imagina com uma ampla regulamentação o que não vira isso, né? Então, nós temos sido procurados, respondendo a outra pergunta do Thiago, por uma diversidade de setores. O pessoal que quer fazer desenvolvimento conjunto conosco, empresas que produzem esses insumos e que querem fazer uma espécie de validação nos nossos cultivos, quando tivermos, né? Estamos ainda aguardando. Então, é um potencial muito grande e uma diversidade de oportunidades nesse sentido. Agora, eu acho que se eu tivesse que destacar assim, dois setores que eu acho que num primeiro momento devem assim deslanchar, eu estaria setor de sementes, produção de sementes, e produção de mudas por cultura de tecidos. Por quê? Eu imagino que essa regulamentação, ela venha, a exemplo de outros países, trazer uma exigência de que possa se usar somente semente certificada. Perfeito. Como é, por exemplo, no Canadá. No Canadá, cada ano o governo libera, que seria aqui o nosso mapa, uma lista de cultivares, que tu só pode usar aquelas. Essa lista deles, por exemplo, no Canadá, agora desse ano, tem 90 e poucos materiais. Isso só o medicinal? Só o medicinal. Na verdade, o cânhamo industrial. Para fins medicinais. Para fins medicinais ou para fins fibras e sementes também. Materiais de baixo THC. E essa lista das 90
poucas cultivares, elas também têm que constar na lista da OCDE, que é a Organização, né, para o Comércio e de Desenvolvimento Econômico. E eles liberaram a lista agora em janeiro. Tem ainda conferi antes de vir para cá, tem 135 materiais nessa lista. Então existe essa exigência e eu acho que o Brasil deve fazer algum tipo de exigência nesse sentido, que a semente seja certificada e que ela tenha que constar em alguma lista dessas que são materiais já classificados, credenciados, que já existe algum tipo de certificação com relação a esses teores, né, de THC. Então eu acho que isso num primeiro momento. E a parte de cultura de tecidos, em função da parte de doenças, tem alguns vírus e tem um em específico, vocês já devem ter escutado, porque está isso no mundo, assim, vários grupos já trabalhando com isso, que é o viroide latente do lúpulo, e ele afeta a cannabis, é de difícil identificação, se propaga via semente, que acreditava que não se propagava, se propaga via semente. Não existem materiais genéticos resistentes. Então, a via de tu fazer o controle é através da cultura de tecidos, que tu pega um tecido meristemático, que ainda não está infectado pelo vírus, e tu faz a propagação clonal a partir da cultura de tecidos, não por estaca, né? Porque geralmente a gente vê a estaquinha, multiplica por estaca, aí tu tá propagando essas doenças. Na medida que tu faz via cultura de tecidos, tu seleciona melhor. Tu seleciona, tu garante identidade genética e tu garante sanidade para essas mudas. E já existe no Brasil vários laboratórios que fazem isso para outras espécies, para batata, para fruteiras principalmente. Então eu acredito que deva ser um mercado promissor aí num primeiro momento. Deixa eu fazer um parênteses, porque meu papel aqui também, gente, é deixar todo mundo tendo a mesma conversa. Aqui os tecidos não é o tecido da tua roupa que ela tá falando, tá? São tecidos celulares lá atrás. Vamos voltar na aula de biologia do colegial. É que às vezes a gente tá no meio do bate-papo e a gente fala umas coisas que eu tô aqui ouvindo, eu fico tipo, tá, será que tá todos entendendo de qual tecido a gente tá falando? Então é importante lembrar que essa vai virar mais uma cultura. Ela é especial. Ela vai ter um tratamento diferenciado, principalmente no começo, porque a gente ainda tá tentando entender como vão ser as coisas. Mas a Embrapa está acostumada a falar justamente de batata, morango e citronela, que também é medicinal. Então a cannabis, o cânhamo, lembrando que é tudo a mesma coisa, é a mesma planta com diferenças estruturais e por isso elas têm esses nomes diferentes. Elas vão entrar nesse rol de pesquisa, nesse rol de boas práticas agrícolas, que nem sempre tudo é lindo, mas existe uma estrutura criada, existem padrões e pode ser que tenham que ser revistos, tá? Mas eu sempre reforço, eu faço um parênteses aqui às vezes, porque parece que a gente está falando de algo que tudo vai ser muito novo. Mas a verdade é que para isso começar mais rápido, inclusive, quanto mais a gente conseguir usar o que já existe de estrutura, o que já existe pensado para outras culturas, mais fácil dessa cultura ser introduzida no país mais rápido, que é o que todo mundo quer. Desculpa aí pelo parênteses, pessoal, mas é que não, vira e achei mexe, que tô foi só ótimo, foi ótimo o parênteses, porque até assim, ó, tem produtores que fazem produção, por exemplo, de hortaliças, produção de flores, e que tem uma estrutura de casas de vegetação, de estufas estabelecidas, e que já manifestaram, por exemplo, interesse em fazer uma diversificação da produção. Legal. Usando a cannabis. Então, está dentro dessa questão de inserção na pequena propriedade, de aproveitamento de uma estrutura que já existe, de um know-how que já está estabelecido para cultivo num ambiente protegido, e aí tu agrega uma outra espécie. Então, muito legal. Interessante. Muito legal. É muito interessante, até porque a gente pensa que é isso, né? Como ainda também é uma cultura muito antiga, pelo amor de Deus, né? Tão antiga quanto as culturas, né? Os cultivares do ser humano, mas em termos de escala, né? A gente tem uma retomada desse cultivo em escala global, pensando nos últimos 10, 15 anos, né? E com isso vem toda uma
toda uma nova dificuldade que poxa, se você não tem uma cultura em grande escala, você ainda não sabe todos os problemas, todos os vírus, tudo que pode dar com ela. Então isso também é parte desse desenvolvimento, por isso que também a Embrapa tá nesse projeto é tão importante, né? Porque são vocês que vão dar também esse direcionamento pro resto do país, que o resto do país vai seguir, porque é isso, né? A gente já tá, vendo algo que tá dando de errado com o lúpulo e que já tá migrando, né? Que são espécies ali muito, muito similares em termos do próprio cultivar, né? Além aí do impacto econômico, né, o cânhamo ele tem sido muito citado em diversos locais como um forte potencial sustentável, né? E aí aqui quando a gente diz sustentável, a gente está falando em diversas camadas, né? Tanto o próprio cultivar, quanto a questão da possibilidade de inserção, né, econômica, digamos assim, que nem você falou de pequenos agricultores, mas também a gente está falando de uma planta que regenera solo, que você consegue colocar num sistema ali de transição, né, entre os cultivares, que vai te fazer ter uma produção maior, não só no próprio cânhamo, mas em outras espécies que você está fazendo ali esse plantio, né? Como que a Embrapa vê essa questão sustentável e na questão de regeneração de solos degradados, por exemplo, né? Para o Brasil, pensando que a gente tem um agronegócio tão extensivo, né? E uma série de questões nesse sentido. Então, esse potencial da cannabis para regeneração de solos, ele é um potencial que vem sendo confirmado através de pesquisa científica. Esse potencial ele pega essa parte de fitorremediação, né, que seria retirar fazer uma limpeza de solos contaminados, sobretudo com metais pesados. Essa parte de redução de uso de agrotóxicos é outro exemplo, assim, que é uma cultura que tem uma rusticidade e ela consegue ter um benefício quando no processo de competição com plantas daninhas. Então isso faz com que se possa fazer um uso menor de agroquímicos. É uma espécie que tem um sistema radicular muito robusto, profundo, então também é uma espécie muito boa para ser usada em sistemas de rotação de culturas. Tem um grupo da Grécia que publicou um trabalho recentemente e fizeram um experimento que eu achei muito interessante. Eles analisaram 2 tipos de solo contaminados com cobre e colocaram a cannabis para fazer esse teste de eficiência, né, na fitorremediação desse solo. Então, eles verificaram 2 coisas assim muito interessantes. Primeiro, ela foi super eficiente, uma espécie eficiente para fazer a translocação desse cobre do solo para as raízes. Isso é um dos resultados interessantes, ou seja, a planta translocou grande parte do cobre para o sistema radicular, não para a parte aérea, folhas e colmos. Então isso permite com que essa parte aérea também seja utilizada para outras finalidades. Uau. Sem ter se tornado um material com excesso de cobre. E mais, eles conseguiram um aumento de 50% na produção de canabidiol nesses materiais. Mentira. Nesses materiais. Tô chocado. Não, mas aí a explicação é bem simples. Pra você, gente, o que o cobre tem a ver com o CBD, Brasil? Não tô entendendo, não. Não, na verdade, a produção dos fitocannabinoides, eles têm origem no metabolismo secundário da planta, ou seja, é um mecanismo de defesa das plantas, né? Então, toda vez que uma planta é submetida a uma condição de estresse, não só o excesso de um metal, mas um excesso de temperatura, um déficit hídrico, ela responde. Já existem trabalhos também comprovando assim que com déficit hídrico tu tem aumento dos fitocannabinoides. Em condições de excesso de temperatura, até uma determinada condição, tu tem aumento dos fitocannabinoides. Então, porque justamente ela está respondendo a um estresse que ela está sendo submetida. Então, pode até virar um perigo nesse caso e aumentar o THC também, né? Sim, aumenta os dois, né? Aí vai depender do tipo de material. Se é material
que produz mais THC, vai aumentar a THC. Se é um material que produz mais CBD, vai aumentar o CBD. Nossa, incrível. E acho que essa sua resposta ela conecta totalmente com a minha próxima pergunta, que é justamente a gente está, né, com essa na beira de ter uma grande mudança no mercado. A gente não sabe para onde, né, tanto com decisão de STJ, vocês entrando aí junto com o MAPA, junto com o STF, enfim, a gente está num momento aí de entropia do mercado, onde a gente não sabe para onde, né, a gente vai daqui para frente, ou a gente sabe, mas a gente não sabe a forma, a velocidade, uma série de coisas com que a gente vai fazer isso. E aí pensando ali seguindo, né, nessa produção agrícola mais sustentável, né, como que você vê isso que você acabou de falar, de todos esses agentes que podem agir nesse cultivar, que podem interferir nesse cultivar, né? Então, para mais THC, mais CBD, ou expandir mais aquelas características da própria planta, pensando nesse próprio momento que a gente está, né, do STJ colocando essas questões do cultivo e ao mesmo tempo limitando um pouco. Então é isso, só 0,3%, ou enfim, o percentual de THC que for, por exemplo, né? Como você enxerga essas limitações na forma e na finalidade do cultivo versus as características do Brasil, que é, você vai plantar no Nordeste, vai ter muito sol, ela vai ficar estressada, vai produzir um nível maior de THC. Se passar de 0,3, isso vai começar a ser um problema, né? Então, para não dar tiro no pé, digamos assim, né? Isso é um desafio, porque essa instabilidade existe, essa alteração do teor dos canabinoides em função de condições ambientais, a gente sabe que existe. Dependendo também da forma de extração, também afeta. Agora, claro, voltando à questão dos benefícios ambientais, isso só será possível se tivermos a possibilidade de cultivo aberto. Porque não adianta pensar numa regeneração de solo, numa espécie que vai fazer sequestro de carbono, que é uma espécie super eficiente para a questão de sequestro de carbono, inclusive é considerada uma das espécies mais eficientes em fazer essa conversão, né, do CO2 atmosférico em biomassa. Mais uma questão de sustentabilidade aí, né? Mas em ambiente protegido, com as plantas em vaso, em substrato... Gastando energia com a luz, né? Esses benefícios, né, na verdade, eles acabam não sendo... Não se traduz isso para uma realidade. Uhum. Então, todo mundo está na expectativa de que se tenha essa autorização também, né, para o cultivo de... Outdoor. Cultivo aberto, não só do medicinal, mas também a possibilidade de fazer produção de fibras e de sementes com materiais aí, né, de cânhamo com baixo THC. Mas realmente, isso é a pergunta de milhões. Exato. Teremos essa possibilidade ou não? Deixa eu só fazer um parênteses, porque você falou outdoor e aí também me deu mais um estalo. Gente, é muito importante a gente falar para quem está ouvindo a gente, talvez nunca tenha passado por isso, a planta da cannabis, principalmente se a gente olha para outros países, quando a gente vai desenhar a regulamentação dela, essa questão de como vai ser o cultivo dela, se é o cultivo aberto ou o cultivo fechado, também muito chamados de cultivo outdoor e cultivo indoor, é essencial, porque a planta ela é totalmente diferente se ela está no sol ou na luz LED, HPS, qualquer que seja. E existe o cultivo híbrido, que em países como, por exemplo, a Jamaica, que eu já tive a chance de visitar, é muito usado porque em determinadas estações não há luz suficiente. O que é o cultivo híbrido, mano? O cultivo híbrido? Explica pra galera. Quando você usa um ambiente aberto, mas quando você coloca, por exemplo, uma luz extra quando vai chegando ali no fim do dia, porque senão tem pouca luz e você acaba virando o cultivo. Importante falar, ela é uma planta fotossensível, então dependendo da quantidade de luz que ela recebe, ela vai sair do período que você gostaria que ela estivesse, seja esse período de vegetação e indo para o período de floração. Não é tão simples assim, tá, gente? Um dia acabou, mudou, mas pensando em larga escala, imagina que um errinho desse tem um custo de algumas centenas de milhares. Então,
Essa é uma conversa técnica, que muita gente fala, mas tanto faz, importante é legalizar. Não. Essa é uma conversa essencial, porque dependendo do que a gente fizer, a gente vai ter muito problema para implementar isso na prática, porque vai custar muito caro e vai fazer com que o produto final também seja caro. Então esse ponto da Beatriz é super importante. De novo, desculpa aí pelo meu parênteses, gente, mas eu acho que esses parênteses ajudam o pessoal a entender do que a gente está falando, né? Vou aproveitar para emendar aqui numa pergunta, Beatriz. Em 2002, a Caia lançou aí um dos primeiros materiais públicos de graça sobre cânhamo no país, né? Depois também vieram outros. 2022. Né? 2022, isso, desculpa. Foi em 2002? A gente não é tão antigo assim, pessoal. Ainda. Bom, uns anos atrás aí saiu, e durante as pesquisas a gente acabou se deparando com vários desafios regulamentares que outros países tiveram. A gente viu vários tipos de experiências diferentes de diferentes países. Eu lembro, por exemplo, de um caso na Califórnia que a Associação dos Produtores de Cânhamo Industrial estava tendo problemas com os produtores de medicinal para não ter polinização cruzada, porque lá no medicinal pode ter outros teores de CBD e THC, então também tinham questões dessas. Então eu queria saber assim de você. Nesse momento atual, quais são os maiores desafios regulamentares que a Embrapa está enfrentando hoje para fazer esse processo andar melhor, mais rápido, mais eficiente? Quais são esses desafios que vocês têm visto hoje? Quais desafios vocês têm visto, talvez assim, para o futuro próximo? E também, quais os exemplos internacionais que são bons e maus exemplos para a Embrapa hoje em dia? Que ali no grupo de vocês veem como talvez um bom exemplo, um mau exemplo, algo a se seguir ou não se seguir aí. Então, essa questão... ligada a essa parte de teor, oscilação dos teores e essa questão de polinização, isso realmente pode vir a ser um problema, em função de que quando tu tem um cultivo medicinal, tu precisa das plantas femininas. Cannabis tem isso, né? Tem a planta feminina, a planta masculina. E para fazer um cultivo focado em produção de fibra e semente, em geral são materiais que são plantas que têm a produção de pólen. Então tu não pode ter pólen perto de um cultivo medicinal, porque tu contamina todo o cultivo. Então isso realmente é um problema. Porque geralmente são espécies, quer dizer, a espécie é a mesma, mas são materiais monóicos, né? Então, grande parte, inclusive, dos materiais usados para essa finalidade são com esse sistema reprodutivo diferenciado, e isso seria, né, um problema. Com relação a exemplos, acho que cada país tem estabelecido modelos muito diferentes. Percebemos assim que os países vêm evoluindo nos seus processos de regulamentação, então é difícil adotar um modelo, não percebemos até então algum modelo que seja ideal, que se possa dizer, olha, esse país tem uma regulamentação que é excelente, que até agora ok. Todas vêm sofrendo alterações e restrições. Então, acho que tem exemplos que são interessantes. Esse do Canadá, eu acho que é um exemplo interessante com relação a essa parte de certificação de materiais, com uma lista de material sendo liberada a cada ano. Nos Estados Unidos tem exemplos recentes de alteração na legislação para contemplar essa parte dos derivados intoxicantes do cânhamo industrial. Não sei se vocês têm acompanhado Sim. um pouco isso está sendo... Acabou de ser proibido o HHC, né? Isso está sendo um problema, porque todo mundo está nessa expectativa de cultivar, aí libera, todo mundo cultiva, enche o mercado de CBD, acaba sobrando CBD no mercado, o preço despenca, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, e aí o pessoal começou a fazer o quê? Uma forma de agregar valor a esse canabidiol que estava sobrando no mercado, e começaram a fazer uma conversão para THC e outros canabinoides semissintéticos, e aí isso virou uma confusão, porque não tinha uma previsão legal. Agora alguns estados já têm, que também é muito variável.
Estado considera isso como THC, outros têm uma legislação própria, outros é totalmente proibido. Isso é uma loucura, né? Estados Unidos é uma loucura. Decorar com relação a isso. 51 regulamentações, Então basicamente, isso plus a federal. tá, assim, uma questão complexa, e eu até tenho procurado chamar atenção para isso, porque eu acho que o Brasil justamente está num momento em que nós podemos olhar esses exemplos, observar o que deu certo, o que deu errado, os problemas que estão sendo enfrentados por outros países e justamente trazer isso de uma forma já vivida, né, para a nossa regulamentação, para que ela seja mais robusta e mais madura e que a gente não tenha que, daqui a 1, 2 anos, reformular a nossa legislação com base em problemas que já foram vivenciados por outros países, né? Perfeito. E até pensando, você estava falando, eu fiquei pensando no próprio caso dos Estados Unidos, onde depois da Farm Bill ali em 2018, né, que foi a lei dos Estados Unidos que permitiu, na verdade foi em 2014 que iniciou, mas a de 2018 foi quando permitiu esse cultivo em larga escala nos Estados Unidos, ou em parte dos Estados Unidos. Quando isso aconteceu, a gente teve um boom de plantio de cânhamo que chegou quase a 30 mil hectares por ano. Só que de lá para cá a gente teve a inserção de países cujo preço da produção é muito menor que nos Estados Unidos, como Paraguai, como Colômbia, né, como alguns países sul-americanos. E se a gente pega, por exemplo, o cultivo atual dos Estados Unidos, ele caiu de 30 mil hectares ali no seu auge para 10, 11 mil hoje. Justamente também porque eles se depararam com uma série de dificuldades nesse quesito. Outros países começaram a entrar com um preço e uma mão de obra, tudo muito mais competitivo, e aí fez o perfil desses cultivos dos Estados Unidos começarem a migrar gradativamente do cânhamo para finalidades com maior valor agregado, justamente que nem você falou, né? Então isso a gente consegue ver muito na prática essa evolução ao longo dos últimos anos. Isso é uma questão de fazer uma previsão legal para evitar alguns problemas, né? Essa questão dos semissintéticos é um problema, porque isso acaba se traduzindo num problema de saúde pública lá na frente, porque o consumidor não sabe o que está consumindo, e tem vários canabinoides semissintéticos que são muito mais potentes, inclusive, que o THC. Então isso tá bem complicado, Uma dúvida, Beatriz. Se, por exemplo, o Brasil fosse estabelecer tais zonas climáticas vão poder ter essa lista de sementes, tais zonas vão ter essas, isso seria uma competência da Embrapa, do MAPA, seria conjunto? Isso hoje é uma competência do Registro Nacional de Cultivares, seria uma competência do MAPA. Mas pediria um conselho para o Embrapa sobre... Para fazer semente certificada, tu tem que ter o registro desses materiais. Tu não precisa fazer a proteção. Às vezes o pessoal confunde um pouco isso. Proteger um material genético tem uma finalidade. Registrar um material genético tem uma outra finalidade. Quando tu protege, tu quer a propriedade intelectual, tu quer te proteger, assegurar o uso daquele material desenvolvido que tu investiu tempo e recurso, né? Então é um ativo. Quando tu registra o material, ele tem finalidade comercial. A finalidade de se registrar no Registro Nacional de Cultivares, isso é válido para qualquer espécie. Imagino que para cannabis não vai ser diferente. Então, quem quiser fazer uma produção de semente certificada vai ter que registrar. E aí, quando tu faz esse registro, tu identifica que aquele material ele tem aptidão para ser cultivado em todo o Brasil, ou somente na região sul, ou somente na região nordeste. Então, tu faz essa amarração com relação às características do material. A mesma coisa quando se protege o material. Esse material ele é para cultivo orgânico, para a região sul, ou ele é para a região nordeste, ou eu estou protegendo ele para todo o país. Então, tu faz essa delimitação, que isso ajuda a minimizar os riscos de quem vai usar aquele material. E muitas vezes até para seguro agrícola se usa essas informações, ou seja, tu quer cultivar Y na região nordeste, tu precisa de crédito agrícola. Se ela não está indicada para aquela região, tu não vai conseguir o crédito. Então, o Brasil é maravilhoso em muitos aspectos, né? E eu acho muito legal quando a gente põe a cannabis dentro da realidade do que já existe, porque a coisa que mais chega aqui pra gente, Beatriz, que foi uma coisa importante que o Thiago apontou e você confirmou,
é o pessoal assim, tá? Eu tenho uma chácara de 5.000 metros e eu queria saber quais licenças eu preciso tirar, porque eu quero ser produtor de cannabis para a indústria farmacêutica. A gente fala, olha... Para a indústria farmacêutica, jura? Não, primeiro que você começou na pior indústria, mais chata. Então, assim, se prepara o bolso. Segundo, gente, para quem não tem noção de escala, tá? 5.000 metros quadrados dentro de uma chácara é uma coisa que você olha em volta e você fala, tenho um ambiente grande. Mas quando a gente olha para uma questão de sítio ou fazenda, 5.000 metros quadrados é meio hectare, que no Brasil não é nada. Tá? Então, assim, nada, pelo amor de Deus, gente, a nível pessoal é muito. A nível de produção agrícola, em 5 hectares você tem muito pouco espaço, porque dependendo da produção você precisa passar um trator. Então já começa que em 5 hectares, em meio hectare você não passa um trator, muito difícil. E aí, por que eu tô falando disso, tá? Porque eu lembro quando a gente lançou o relatório, que os meninos comentaram aqui, e tinha lá uma expectativa de começar em 15.000... Chegar a 15 mil. Chegar a 15 mil, que a gente já falava assim, cara, isso aqui é bastante coisa. Queria lembrar que os Estados Unidos é maior em extensão territorial do que o Brasil, e é o que o Thiago falou, teve 30 mil e perdeu-se tanto dinheiro no começo que a gente deu uns passos atrás. Por conta da regulamentação falha. Tá? E a coisa que mais a gente recebeu quando a gente lançou esse relatório é, vocês estão doidos? Só 15 mil, vai ser muito mais. Eu vou plantar um Mato Grosso de cânhamo. E a gente falava, gente, volta. Vai plantar, mas não vai vender, né? Não plantem, não tem essa demanda. Se o Brasil virar um país exportador, aí a gente começa a entender outras demandas. Mas mesmo quem está exportando, como é o caso do Uruguai, para a Suíça, e demorou anos para o Uruguai conseguir exportar para a Suíça, tá? Não é simples você exportar, porque tem diferentes regulamentações, é uma matéria vegetal, ou seja, ela tem uma certa degradação. Então, a gente sempre faz essas coisas, porque a gente também é animado com o assunto. Veja, estamos aqui há quase 1 hora, empolgados, porque a gente quer ver isso. E não é porque a gente gosta do assunto e nem nada que a gente quer ver ninguém perder dinheiro, ninguém achar, ninguém comprar, né? Como a gente já viu, a gente falou, não, vou comprar um pedaço de terra para isso. A gente fica, calma. Não pode ser uma panaceia. Não pode ser uma panaceia. Do mesmo jeito que cannabis medicinal não é para todo mundo, porque tem gente que ou não precisa, ou não tem uma condição médica que a cannabis interage de um jeito legal, o cultivo de cânhamo não vai ser para todo mundo. E a Beatriz deve ter dado uns 20 exemplos hoje de outros lugares para investir, que deixa o povo plantar e vai melhorar isso, vai comprar o trator que vai passar, vai fazer melhoramento genético, tem tanta coisa para fazer dentro desse assunto, trabalhar, porque eu acho que trabalhar com maconha é um grande sonho, né? Para quem enxerga. É uma cultura que tem tem gente que diz que é o sex appeal da cultura, porque cria um entorno, todo um mistério, essa coisa do proibido e sabe? Então, acho que tem um pouco isso. Agora, essa possibilidade que tu comentas que no Uruguai, inclusive, eles estão fazendo, eu até visitei uma propriedade que eles produzem as flores e estão justamente exportando para a Suíça. E até uma propriedade pequena. Olha aí. Mas, na verdade, assim, o que a gente tem que saiu desse julgamento do STJ somente para fins medicinais e somente para pessoa jurídica. Tudo bem, a gente entende que saiu assim porque o julgamento fica atrelado àquilo que deu origem ao julgamento, que foi para fins medicinais e foi por uma pessoa jurídica. Isso não impede que se amplie esse leque de possibilidades, que é essa questão de tu ter a possibilidade de ter cadeias abertas e cadeias fechadas de produção. O que eu me refiro quando eu digo uma cadeia fechada? Seria isso, a indústria farmacêutica ela vai fazer desde a produção agrícola até a obtenção do produto final. Ou nós teremos a possibilidade de produtores que queiram se dedicar à produção de flores. Uma cadeia aberta. Eu vou produzir flores, vou me especializar nisso, tenho aqui as minhas flores e vou exportar, vou entregar para uma indústria farmacêutica fazer o desenvolvimento do produto final. Será que teremos essas possibilidades?
Esperamos que sim. Esperamos Cenas que dos sim, próximos porque capítulos. isso é importante para que se tenha a produção inclusiva, né? Sim, Uma mais cadeia competição, produtiva mais inclusiva. desenvolvimento de tecnologia, Que inovação, todos preço mais possam justo. se dedicar. Eu quero me dedicar à produção de sementes. Eu vou me especializar em trabalhar com materiais certificados, registrados e vou me dedicar a fazer a produção de sementes para entregar para aqueles que vão fazer a produção agrícola comercial. Então, são possibilidades que precisam ser contempladas nesse processo de regulamentação. E nós, da Embrapa, temos nos dedicado a trazer esse tema, chamar atenção para essas possibilidades, justamente para não matar essa expectativa de vários segmentos que estão querendo se inserir nesse mercado. Bom, se vão ter sucesso, isso é um passo após o outro. Porque, como eu tenho dito, a regulamentação é só a ponta do iceberg. Depois tem todo um caminho para a profissionalização dessas cadeias produtivas. Perfeito. Adaptar os beneficiamentos, né? Chegar nos produtos finais. Distribuição, ou ponto de venda. Toda a parte de certificação, ter mercado, organizar essa parte toda é realmente um desafio. Eu já vou deixar um convite, então. Já que vamos estar todos aqui e com este mesmo rostinho que vos fala quando a regulamentação do cânhamo sair, Beatriz, você está pré-convidada para um papo, quando esse negócio avançar, para a gente começar a falar do quê? O que saiu bom, o que saiu mais ou menos e a gente acha que vai travar, onde a gente está vendo, mas assim, eu queria te agradecer por esse papo. Eu acho que para quem ouviu a gente até aqui, é muito importante a gente sempre falar isso, que a gente traz pessoas técnicas para conversar com vocês. Pois são as pessoas que estão no dia a dia, gente. É lindo a gente da nossa casa falar, mas devia fazer isso. Agora você sabe o quão difícil é colocar na prática o que você entende que é o ideal? A gente traz aqui as pessoas que são especialistas nos seus assuntos para colocarem desafios, oportunidades, problemas que teremos por aí, expectativas de futuro, porque no fim é disso que a gente está falando. Então, Beatriz, obrigada não só por estar aqui, mas pelo seu trabalho na Embrapa. Ela tem mesmo levantado essa bola. Agora vamos ver como é que o governo e quem é responsável por cortar a bola, né? Vai tocar. Mas queria que você pedisse para você deixar uma palavrinha para os nossos ouvintes do que você aí à frente já viu que mudou, talvez, nos últimos anos, para deixar a gente com uma palavra de esperança, digamos assim, a gente não achar que vai ruir tudo. Não, eu acho que o Brasil já evoluiu muito, acho que trilhamos um bom caminho até aqui, temos muito para avançar, sabemos disso. Acho que a parte de educação é muito importante para destravar o preconceito. Né? E eu tenho dito, inclusive, o seguinte, que o entendimento do sistema endocannabinoide é como uma chave mestra para destravar o preconceito. No momento que as pessoas entendem que nós, seres humanos, também temos os nossos endocannabinoides, muda a percepção das pessoas e isso é muito legal. Então eu acho assim, espero realmente que tenhamos uma regulamentação inclusiva, que possa se considerar todas essas possibilidades. Estamos trabalhando para que isso aconteça, tenham certeza disso. Estamos propondo um modelo que já existe no país com relação aos transgênicos, que é da Lei de Biossegurança, que é criar uma CTN-CAN, a exemplo do que existe a CTN-Bio, porque os transgênicos também foi uma época assim muito polêmica. Vocês, muitos novos, talvez não tenham acompanhado tudo isso, mas teve todo esse embate, a gente contra, a gente a favor, e aquela função. E hoje nós já trilhamos aí 20 anos de lei de biossegurança, e é um modelo que funciona muito bem. Então nós imaginamos que criar uma comissão técnica nacional da cannabis, com a participação dos vários ministérios do setor, representantes da academia, representantes do setor privado, seria algo que funcionaria muito bem. Então, deixo uma mensagem de esperança, estamos otimistas, que venha uma regulamentação e que também contemple a parte de pesquisa, que é outra, não tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, mas esperamos que não só
a regulamentação para fins medicinais e, quem sabe, industriais, mas também a regulamentação para fins científicos não pode ficar de fora. Com certeza. Justo. Beatriz, quero agradecer. Eu acho que para quem está acostumado a ouvir o nosso podcast sabe que nem eu nem o Bicalho saímos muito da caverna e damos a cara aqui, né? A gente é mais responsável pelo, né, o que acontece aí atrás da cortina, né, da Caia, para a gente entregar tudo que a gente entrega, mas a gente achou muito relevante, a gente fez questão de estar aqui justamente porque pra gente é até uma honra você vir trazer, citar nossos dados de cabeça, sabe? Pra gente é uma honra muito grande, um orgulho muito grande. Saber que a gente está do nosso jeito, da nossa maneira, contribuindo minimamente aí para esse avanço no Brasil. Só quero agradecer mesmo, agradecer a todo mundo que está escutando aí a gente, e acho que deixar esse convite, reforçar esse convite que a Mai fez aí dessa volta, porque papo muito, muito rico. Muito obrigado pelo tempo, viu? Eu que agradeço, como já disse, sou fã do trabalho de vocês, uso muito os dados, acho que dados é uma coisa muito importante, né? Sigam nos abastecendo com esses dados, porque isso reforça todo o setor público para ter um respaldo, né, para justificar determinados avanços. Então, muito, muito importante, vocês estão de parabéns e um prazer ter estado aqui e batido esse papo com vocês. Muito bom. Imagina. Para você que ouviu a gente até aqui, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por ficar conosco até o fim. E na descrição desse episódio você vai encontrar todas as redes de contato para o pessoal da Embrapa, como falar com eles. E claro, todos os dados que foram citados, relatórios, vocês também vão encontrar na descrição desse podcast. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Valeu, pessoal!